Olha só, meu povo, eu não sei como que tá aí para você, mas ultimamente tá fazendo um calor danado. E essa semana os incêndios por todo o país e a situação está cada vez mais preocupante por causa desse calorão e também os incêndios. E esse forte calor, além do prejuízo ao meio ambiente, também pode causar ou piorar as doenças do coração. Para entender melhor sobre isso, a gente vai falar com a Glaucinha Araújo, que está com um especialista sobre esse assunto. Qual que é a relação, né, Glaucinha, desse calorão que está fazendo e também problemas no coração? Glaucinha, mais uma vez para você, bem-vinda, viu? Oi, João. Pois é, esse assunto é muito importante. A gente, quando fala da questão do calor, a gente nem imagina, né, que pode ter algum problema relacionado ao coração. Por isso, a gente convidou para essa conversa o cardiologista Fúvio Petrucci, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Que relação tem essa do calor com o coração? Bom dia, Gláucia, bom dia, João e telespectadores da TV Correio. Essa época de calor associada a clima seco, né, em virtude da baixa quantidade de chuva muito escassa, especialmente nas regiões do sul, sudeste, da região no nordeste, a região do sertão tem sido muito atingida e está relacionado a uma série de consequências para especialmente o sistema respiratório, como o desencadeamento de asma, bronquite, sinusite, em virtude desse ressecamento da mucosa respiratória, mas também alguns sistemas, como o sistema cardiovascular, em algumas populações vulneráveis, como os pacientes idosos ou aqueles pacientes portadores de doenças cardiovasculares. Eles têm sim alguma repercussão. O que acontece é que esse é um período vulnerável à desidratação. E essa desidratação ela leva a uma que a gente chama de hemoconcentração. É como se o sangue, que ele deve ser fino, fluido, ele ficasse um pouco mais grosso. E essa característica do sangue leva a algumas repercussões, como o desencadeamento de doenças cardiovasculares como angina, o infarto e o acidente vascular cerebral. Ele não serve como um causador, mas sim como um gatilho. É como se fosse a gota d'água naquele paciente que já tem uma predisposição individual. Então, os fatores de riscos clássicos continuam a ser cigarro, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Entretanto, o gatilho, a gota d'água, pode se dar em um período como com clima seco, com bastante poluição, com bastante calor, você pode ter um desencadeamento de um evento como este. E o que é que a pessoa pode fazer? Tomar mais água? O que é que pode fazer? É exatamente isso. A recomendação, principalmente nesses grupos mais vulneráveis, é aumentar a ingestão de água, como o olho, a mucosa respiratória é vulnerável, então você deve colocar colírio, hidratantes nasais, evitar atividade física em horários mais vulneráveis, como após as 9 horas da manhã e antes das 17 horas. Ambientes fechados, você pode colocar umidificador do ar e colocar então bacias com água para umidificar o ambiente. Coisa extremamente importante, nesse período há uma vulnerabilidade à transmissão de doenças infecciosas, seja por vírus ou bactérias. Então o idoso deve fazer anualmente tomar vacina para a gripe, que é chamada influenza, e a cada 5 anos a vacina para pneumonia, que é a antipneumocócica. Então são medidas que ajudam a prevenir essas repercussões negativas do sistema respiratório e cardiovascular nessa época do ano. E é importante também procurar o cardiologista. Isso, pacientes que já são de grupo de risco, principalmente, ele deve procurar o cardiologista justamente para fazer uma avaliação visando uma prevenção desses eventos cardiovasculares. Até lá, essas medidas que nós acabamos de falar, em especial, aumento da ingestão de água, é muito importante. Muito obrigada pela entrevista. Estou à disposição.
Olha só, João, tá vendo? Dicas importantes demais. Às vezes a gente diz aqui, mas a gente não está tendo queimadas como no sul e no sudeste. Inclusive, são mais de 160 mil focos de incêndio por lá, mas aqui a gente também tem um calor muito forte e isso faz com que a gente tenha dificuldades muitas vezes para respirar, a gente força para fazer essa respiração e o coração trabalha muito mais. Então é importante que a gente sim procure sempre estar fazendo os nossos check-ups para que a gente não tenha nenhum problema, principalmente os idosos, tá? Eu volto contigo, João. E sobre esse calorão, essa secura, viu, Glaucinha, que acaba com a nossa saúde, estou aqui para provar. Lá em casa está todo mundo doente. Eu estou doente, minha filha, minha esposa, minha sogra também. Tá todo mundo doente, minha filha. E eu não consigo sarar de jeito nenhum. Obrigado, viu, Glaucinha? Agradeço aí o nosso especialista. Eu vou dizer, viu?